Só uma informação, assim, que passou batido, o Tite vem conversando com o Flamengo. Gente, já o Vene vai falar sobre a negociação com O Flamengo tem um elenco aí absurdo à sua disposição. Inclusive, ele já tá, na verdade, na sexta-feira, ele treinou parte da atividade com os demais jogadores. Segunda-feira agitada no Mengão, hein? Grande reviravolta com novos reforços do Flamengo, que está abrindo os cofres para trazer reforços. Já se inscreva aqui no canal, acione o sino das notificações. Deixa o like, eu separei aqui 2 cortes da imprensa esportiva, trazendo e analisando as informações do Flamengo nessa segunda agitada. Vambora pro vídeo. É Claudinho agora, filho, porque a novela continua. Ô Clebão, teve a final da Copa lá final de semana, vocês viram, né? Sim. Vamos ver os gols. Vamos ver os gols. Zenit Bota na Krasnodar. tela aí. Ó, 1-0 feito por quem, João Lidton? Tá em russo. Zvezdev fez 1-0. Nossa, é impossível isso aí. Smirnoff fez 1-0. Smirnoff. Olha lá. Smirnoff cabeçou lá no cantinho. Pô, só bola aérea, né? Orloff agora. Ó, o Wendel, esse é o Wendel. É o Wendel? É O Wendel ex-Flu. O Wendel ex-Flu. Jogou no Fluminense. É, pô. Cria Quase Flu. veio pro Flamengo. Quase veio pro Flamengo. Estão falando que se o Claudinho sair, ele vai jogar mais avançado lá no Zenit, mas não Aí tá o 3-0, Gruzikov. É, pô. 3-0. 40 minutos, 3-0 Zenit já. Parceiro. Mole. É o baile. Aí, rapaziada lá diminuiu. Rivistov, Ó, belo gol, hein? do Krasnodar. Ah, assistência do Vitor Sá, pô. Isso. Vitor Sá que deu assistência. Golaço, meu Pedalou irmão. pouco. Pedalou E aí? pouco. Olha o Wendel O de novo. Wendel de 4x1 novo. do Shishkov de novo. Aí, Olha lá, ó. Que isso? Apertou o escondeu triângulo. o passe, Apertou filho. o triângulo. Mudou na hora. Parece o Negrete, né? Quem deu o passe ali. É o Wendel, pô. É o Wendel, pô. A Negrete também 4x1. conhece. E aí diminui. Teve mais um, né? Skolov diminui. Sbolov. O João tá com a presença. Sbolov. A experiência dele em russo, né? Ele teve na Rússia. Ah, é eu verdade. Botar meu amor na vitrine não vai valer. Sbolov. Foi o Sbolov mesmo. Ainda achei que tivesse outro gol. Não, tá repetindo. É. Foi 4x2 Zenit, mas tem um detalhe. Na hora de sair de campo, o Claudinho saiu fulo da vida. Bigode. O treinador foi dar o high five aqui pra ele, né? É. Ele. Já Não falou gostou aquelas muito, coisas. não. Já não tá com clima, né? Pode vir, já pode vir, né? Já pode. Isso já tinha acontecido anteriormente, quando o Flamengo negociava com ele há um ano e pouco, que também era um jogo importante, e um jogo em que os rumores já estavam latentes de que ele viria pra cá, e ele saiu e também não gostou. Só que os russos, cara, eles são muito Mas complicados. aumentou. É, O Flamengo aceitou pagar 18. Então, só que a informação que a gente tem é que os russos agora também deram uma paralisada na situação. O presidente lá do Zenit teria falado que o Claudinho não vai sair, e aí todo um problema é gerado, porque o Flamengo, a gente é claro aqui, sempre elogia, né, quando contrata, quando vai ao mercado, porque realmente quando vai ao mercado geralmente dá o tiro certo, mas as negociações do Flamengo, elas se arrastam. Há uma semana a gente só via notícia. Claudinho já fechou, saiba o tempo de contrato, desembarca quando Aceitou no Rio. a proposta? Aceitou proposta. Aí passa uma semana, o cara não desembarcou no Rio, ainda tá jogando pelo mesmo E time. o Alexander Medvedev, O o presidente. presidente falou, Plaft Zoom não vai a lugar nenhum. Essa primeira parte é mentira. Mas ele falou, a frase é essa, aspa, no jornal russo. Isso. Não vai a lugar nenhum. Pois Pode é. botar no Google Tradutor aí. Então assim, eu já não sei mais o que pensar. Será que o Claudinho vem, que não vem? Ah, primeiro Precisa. falavam que o Zenit estava esperando fechar a contratação do Illich, que é um sérvio, que agora não sei se ele E joga no lítio? futebol turco. Aquela bateria ali é de lítio. Ali não é? É, porra, bateria de lítio. E Eu não lítio. sei quantas horas, E eu lítio. vi lá no Instagram. Só que não sei se a Da Mike. negociação não andou, não foi pra frente, mas assim, o Flamengo acaba saindo como o bobo, né? O bobo da história, porque oferece o X, os caras pedem X mais 2, oferece X mais 2, tem o aceite, na hora de fechar já não vai E mais o vender. Marco Antônio da Laje, que todo Mesma mundo quer. mesma coisa. O problema tá bem parecido. E esse Marco Antônio, pro torcedor que tá em casa e não tá familiarizado com o futebol europeu como vocês, Enzo? Não, o Marco Antônio é cria do Atlético Paranaense, Não lembro dele, não. ele sai muito bem daqui, porque foi uma das principais promessas do Atlético Paranaense. Aí ele roda um pouco lá na Europa, vai pro Shakhtar, que vai muito bem no Shakhtar. Isso. Que é onde muitos brasileiros vão bem, né? Na Ucrânia, muitos brasileiros vão bem. E aí depois ele é vendido para Lazio.
Na Lazio, até que ele teve uma minutagem, mas ele acabou joga de perdendo quê? espaço. Meio campista central. Aí, Claudinho e ele não são a mesma coisa, então? Não, Claudinho é mais pra frente, ele é mais... Ele joga mais na posição do De La Cruz. Ô, Nando, o Flamengo, a Lazio quer vender e o Flamengo só aceita empréstimo. Mas o Flamengo ia colocar a obrigação de compra. Isso. Ele ia pegar por empréstimo, mas colocando uma obrigação de compra. Mas normalmente eles colocam umas metas a serem estabelecidas. Claro, faz parte do enfim. negócio. Mas aí a Lazio também não sei se está errada, porque aí fica a critério do Flamengo cumprir essas metas ou não, colocar para jogar ou não. Número de gols, número de jogos. A Lazio também não está errada. O Flamengo hoje é uma equipe que tem muito poder financeiro e pode barganhar. É isso. Eles podem barganhar, eles vão fazer esse jogo até onde for interessante para eles. E não há uma necessidade imediata de jogadores como os dois. O Flamengo não tem essa necessidade de um meia como o Claudinho. Mas eu acho que pode ter um Claudinho ali para dar um gás para o Arrascaeta. Vou repetir. Jogador bom nunca é demais em lugar nenhum. E o Claudinho pode ser esse cara que a gente fala às vezes, esse atacante que joga pelo lado direito, de perna direita, que pode mudar o jogo em certas circunstâncias, que não é aquele cara que traz para dentro, mas aquele cara que usa o fundo, preservando um pouquinho o lateral, para liberar mais do lateral do outro lado. Enfim, dar soluções para o Tite, criar uma qualidade de jogo, uma ideia de jogo diferente. Só que não é necessário, tá faltando, se não vier, acabou tudo. Não, por isso que o Flamengo tem essa tranquilidade para negociar. É o que eu acredito. Mas tá chato, não tá? Toda hora. E o Claudinho é desde a outra janela, né? Cara. Pô, saturado. Agora uma pergunta para vosotros. Los uruguayos que estão de volta ao Flamengo. Todo mundo que era titular volta sendo titular? Pra rapaziada mim, que entrou, não? Pra mim, todo mundo que volta tem que ser titular. O Vinha vai ser Pra titular mim, também? tem que ser No lugar do titular. Beijinho? Mesmo com o Ayrton jogando bem pra caramba nesses últimos jogos? Eu acho que o Vinha, ele precisa ser testado pelo menos uns 2, 3 jogos como Sequência que o titular. Bigode está falando. Porque é difícil o cara entrar, sair, ter uma sequência. E o Ayrton vem numa pegada muito firme, né? Vem muito eu acho bem. que os últimos jogos dele, a gente tem visto ele no final vai falando aí, só pra galera ver. Vamos abrir o programa falando do Flamengo, enfim, terá o retorno dos uruguaios que estavam lá disputando a Copa América. Inclusive, tô sem dormir aqui com esse negócio de Copa América, gente. Pelo amor de Deus. A gente. organização maravilhosa. Shakira! Eu adoro Shakira! Eu torci pro meu povo. Eu não Falo torço mesmo. pra Argentina. Eu não. Eu torci também, Eu eu sou não. nem aí. Eu não torço pra Argentina. O maior campeão da história do futebol. Eu, pela primeira vez, estava gostando do Klaus. Porque ele não tava deixando o jogo acabar. Eles passaram o que a gente passa Eu por tava aqui. bem, eu falei, nossa, ele é até legalzinho quando ele quer, né? Olha aqui, ó, o Cebolinha também retornou aos treinos e anima a comissão do treinador, técnica do Rubro Negro, Roda VT. Enfim, o técnico Tite terá uma semana de preparação para recuperar o desempenho do Flamengo. Aguardando os retornos da Copa América, o time joga apenas no sábado contra o Criciúma. A boa notícia foi o retorno de Cebolinha, que já voltou a treinar com o grupo. O atacante ficou fora dos últimos 6 jogos por causa de uma lesão no quadril, mas voltou à ativa. Nos próximos dias, os uruguaios Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela também retornam e deixam o time mais próximo de sua força. Nesse período de desfalques, o Flamengo somou 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, somando 62,9% de aproveitamento, além de marcar 15 gols e conquistou 17 pontos. O saldo do rubro-negro acabou sendo positivo, mesmo com os tropeços nas 2 últimas rodadas. A preparação será no Ninho do Urubu, mas a próxima partida será no estádio Mané Garrincha. Em Brasília, o Flamengo sempre tem um bom público presente e pode ter um 12º jogador em disputa acirrada pela liderança. Gente, já o Vene vai falar sobre a negociação com o Claudinho. De novo, acho que o fim vai ser Virou igual. novela. Meu Deus do céu. Eu falei aqui, carinha de anjo, lembra? Não, mas Falei, acho- vai virar O novela. Claudinho é sempre novela. Mais uma vez, né? Já o Vene vai trazer Não é novela, é informações. série, gente. Essa é a É terceira verdade. temporada. Não, mas tem série que vale a pena assistir. Não é novela. O Essa De La já, Cruz foi uma série. já é a terceira temporada. Que isso, ô Pedrosa? Olha aqui, ó, participa com a gente, hashtag SBT Esportivo, assim você participa com a gente no nosso Twitter, @SBT Rio Oficial é o nosso Instagram, segue a gente também, e @SBT Rio é o nosso Twitter, assim você também pode seguir a gente. Vene Casagrande, é otimista a questão do Cebolinha em relação ao Flamengo? Sim, otimista. Inclusive, ele já está, na verdade, na sexta-feira, ele treinou parte da atividade com os demais jogadores e a partir dessa semana ele retorna ao grupo, treina normalmente
e fica à disposição técnico Tite. A única incógnita é em relação ao Bruno Henrique. Mas com o retorno do Cebolinha, obviamente ele entra no time titular, sem sombra de dúvidas. Acho que o Matheus Gonçalves substituiu muito bem tanto o Cebolinha quanto o Bruno Henrique no jogo contra o Fortaleza, mas o Cebolinha era um dos principais jogadores aí desde a chegada do Tite. Então hoje é titular absoluto, é um retorno extremamente importante, não só o dele, né? Porque aí tem o retorno também dos uruguaios, porque a gente costuma dizer que agora a cavalaria está de volta, agora o Flamengo está completo. Inclusive fica até uma pressão em cima do técnico Tite. Beleza, ele deu conta do recado na ausência dos principais jogadores durante esse período da Copa América. Repito, 9 jogos difíceis, foi uma guerra para o Flamengo. Acho que o Flamengo se saiu muito bem, mas agora tem que continuar jogando bem, porque os principais jogadores estarão à disposição. A ver como eles vão retornar, porque tem toda a avaliação física, obviamente. Por exemplo, o Vinha, que foi titular na disputa de terceiro lugar, ele teve um problema físico lá durante a Copa América, o próprio Bielsa falou sobre isso, que ele chegou a ser poupado de um duelo. Então tem toda uma reavaliação. A boa notícia para o Flamengo é que vai ter a semana inteira. O Flamengo só volta a campo. O Flamengo não joga essa rodada, não joga essa rodada, porque o jogo contra o Internacional foi adiado. Ou seja, o Flamengo só entra em campo no sábado. É tempo suficiente de você recuperar todo mundo e, quem sabe, você fazer uma força-tarefa para ter o Bruno Henrique à disposição. Mas, de maneira geral, o Flamengo tem um elenco aí absurdo à sua disposição. Franco favorito contra o Criciúma no sábado, mesmo jogando no Mané Garrincha, lembrando, o jogo não será no Maracanã, será no Mané Garrincha. O Flamengo vai mandar esse jogo lá em Brasília. Então é isso, agora fica a expectativa em cima do Flamengo. Eu acho que o objetivo cumprido. O Flamengo está lá na parte de cima, não se afastou, poderia estar na liderança, mas não está na liderança, mas pelo menos continua na briga. E ficou algumas rodadas na liderança nesse período. Ô Pedrosa, a gente já conversou até isso aqui nesse programa, eu não concordo em relação ao Vene sobre essa questão de que agora o Tite tem uma pressão por esse retorno desses jogadores, de continuar performando. Pelo contrário, eu acho que meio que o Tite se livrou dessa pressão, porque ele mostrou que ele tá aqui, ele contornou taticamente o que ele tinha que contornar, ele conseguiu levar o time mesmo perdendo tantas peças importantes, e quem voltar e não jogar bem, aí eu acho que a pressão fica em cima desse personagem que volta e não joga bem. Mas aí eu concordo com você, em cima do personagem que não joga bem. Agora, se coletivamente o Flamengo não jogar bem, é pressão em cima do Tite. Será? Eu não vejo assim. É a minha visão. Porque por eu vejo exemplo, assim, se o Arrascaeta não jogar bem, é a pressão em cima do Arrascaeta. Sim. Se o De La Cruz não jogar bem, é uma pressão em cima do De La Cruz. Mas você sabe o que acontece às vezes? Agora, esses personagens importantes, quando um não joga bem, eles acabam contaminando o resto. Então, mas e não aí, é um problema tático, é um problema daquele personagem. Não, mas aí eu vou achar que é um problema do Tite. Individualmente, a cobrança vai ser em cima do atleta. Coletivamente, o Tite deu conta do recado, mas ele precisa manter o nível coletivo. Agora, individualmente, não depende do Tite, obviamente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene, galera de casa. Queria só fazer uma pergunta pra você, primeiramente. Olha o dente bonito dele, gente! Oh, meu Deus. Fala, Pedrosa. Quer falar o nome dela? Daqui a pouco eu dou os créditos. É a prova que foi ao dentista. verdade. Não meteu atestado, não, é verdade. Tá aqui, meu dentista. Primeiramente, Fernanda Maia, uma pergunta pra você. Fale comigo. Quem é o líder do Campeonato Brasileiro? Incendeie a torcida do Fogão! Porque até onde eu vim aqui ao programa, na última quinta-feira, existia um rapaz que trabalha aqui ao meu lado esquerdo. Ele trabalha ao meu lado esquerdo. Dá meu leque aí, Alex, que o Pedrosa não tá. Mas eu tenho certeza que ele viu o vídeo. Que ele falava assim: Ele viu. eu não tenho medo do Botafogo. Eu tenho medo do time verde. Eu entendo o seguinte: primeiro o Tite mostrou pra torcida do Flamengo que ele tem tanta capacidade no que ele faz, que ele conseguiu mesmo com 5, 6 desfalques, fazer o Flamengo jogar e se manter líder do Campeonato Brasileiro durante muito tempo. O saldo do Flamengo, eu concordo nisso com o Vene, que o balanço é extremamente positivo, sobre tudo que aconteceu em relação a esses desfalques. Agora, a responsabilidade está nos atletas. Eu vou concordar com você. Porque se o Tite, sem esses atletas, conseguiu se manter na disputa do Campeonato Brasileiro, conseguiu se manter no topo, agora, com os atletas, o que o Tite tem que fazer? Olha, recebi esses jogadores, agora o meu leque de opções é maior, mas são eles que têm que responder a mim tecnicamente. Sim. São eles que vão ter que manter o Flamengo nesse nível técnico de futebol. E eu acredito que vai acontecer, tá?
Vinha, De La Cruz e Arrascaeta são titulares em praticamente todos os times do futebol sul-americano e talvez em muitos do futebol europeu. Então são jogadores que o Tite vai ter que acomodá-los dentro da partida. Voltando o Everton Cebolinha, o Flamengo fica mais forte ainda. Agora, a questão é desempenho. Como que esse time vai jogar? Verticalmente, a gente viu que essa equipe sem os jogadores, ela é muito mais forte do que com os jogadores no quesito vertical. Agora, posse de bola, propor jogo, municiar o Pedro, eu não tenho dúvida que a qualidade aumenta com esses jogadores voltando. Mas eu concordo com a Fernanda nesse sentido. A pressão é dos atletas. O Tite vai ter mais opções para ele continuar fazendo esse coletivo brigar pelo Brasileirão. Vene, cadê? Solta a música, DJ Careca, negociação com o Claudinho. É o seguinte, Flamengo e Zenit. O Flamengo topou pagar aquilo que o Zenit havia pedido, 18 milhões de euros, beleza? Isso tudo estava certo de sexta para sábado, inclusive, pelo que eu soube, teve uma reunião entre o departamento responsável pelas redes sociais do Flamengo, junto com as pessoas que tomam conta das redes sociais do Claudinho, já estão aliando a despedida dele lá no Zenit e também a chegada dele. O Flamengo quer soltar um vídeo e 2 imagens com a foto do Claudinho. Até número de camisa foi discutido nessa reunião e eles sugeriram, no caso do lado do Claudinho, usar 97 por ser o ano de nascimento dele. Então existe já um acordo, só que o Zenit está dificultando até a contratação de um substituto imediato para a vaga do Claudinho. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo ficaram tristes e até desanimados depois que o presidente do Zenit disse publicamente à imprensa russa que não vai vender o Claudinho, mas eu não esperava nada além disso, porque é o principal jogador hoje do Zenit, é um jogador que eles gostam bastante. Inclusive, antes desse acordo com o Flamengo, eles chegaram a tentar uma renovação de contrato, oferecendo muito mais dinheiro ao Claudinho para ele poder ficar na Rússia, mas o Claudinho quer jogar no Flamengo. E agora falta esse acordo aí final entre Flamengo e Zenit. O Flamengo continua extremamente confiante, forma de pagamento já foi tudo ajustado, 18 milhões de euros. Eu acho que o valor, muita gente reclama do valor, mas se a gente for parar e analisar, o futebol em si está super valorizado. O próprio De La Cruz, por exemplo, custou 16 milhões de dólares e a gente está vendo que dentro de campo valeu cada centavo investido. E no caso do Claudinho, eu acho que vale todo esse dinheiro. Enfim, é questão de tempo aí pro Flamengo conseguir a contratação desse jogador. Vai acontecer? Não, porque eu fiquei de folga esse final de semana, não quis ver nada, né? Aí só que ontem vi lá a Argentina, que eu tava secando a Argentina. Eu fiquei sabendo... Muito. Eu fiquei sabendo que o presidente lá falou que ele não vai sair. Eu acabei de mencionar isso. E aí? Mas isso para mim, no meu entendimento, é muito mais pra torcida do Será, Vene? Eu acho isso. Porque geralmente quando o presidente vem assim e já aceitou o dinheiro, que teve uma entrevista não vai sair. do Claudinho, ainda mais após o esses jogo times contra lá. o Krasnodar, ao Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que mora lá e acompanha o futebol russo. O próprio Fábio Aleixo perguntou para ele, e aí, vai sair? E o Claudinho despistou. Eu acho que se ele não fosse sair, ele responderia ali na hora. Não, eu vou ficar aqui no Zenit. Porque quando esses presidentes de lá falam isso, geralmente o cara não sai mesmo, né? Sim. Ele segura, não aceita o dinheiro. Os russos são muito complicados, então, isso é um fato. Pois é. Eu lembro da negociação pelo Vitinho ainda. O próprio Claudinho. Mas no caso do Claudinho, o Vitinho foi é diferente, bom exemplo. Porque no Claudinho eles nunca tentaram, nunca quiseram vender. Nesse momento eles topam vender, tanto é que eles negociam com o Flamengo. Inclusive eles até tentaram botar o Matheus Gonçalves no meio da história toda da negociação e o Flamengo vetou, e os próprios empresários do Matheus Gonçalves também não ficaram muito animados, não. No caso do Wendel, foi assim. No caso do Wendel foi assim, porque o Wendel estava muito próximo do Flamengo e aí eles chegaram no Wendel e falaram, vamos renovar o contrato. Aí o Wendel viu o caminhão de dinheiro na frente dele e topou a renovação de contrato. Tanto é que o próprio Flamengo não gostou nem um pouco da postura dos empresários do Wendel. Mas então você tá otimista? Ah, bem otimista. Você fica otimista com essa situação, Pedrosa? Olha, Fernanda, quem comanda a operação, mesmo que as duas partes elas possam estar em desacordo, geralmente é o atleta. A vontade do atleta, ela dificilmente ela não é cumprida. É claro que, lamentavelmente, você às vezes tem que esperar muito tempo, como foi até o próprio caso do Léo Ortiz, né? Que o Red Bull Bragantino não estava querendo vender, só queria vender pelo valor que eles achavam que era o melhor, e aí demorou muito tempo para o Léo Ortiz chegar e acabou chegando. Então, nesse caso, o Claudinho, ele verbalizando para a diretoria do Zenit que quer sair, não tem por que nenhum clube do mundo manter jogador insatisfeito, Fernanda. Inclusive, não só a entrevista que eu também vi, essa entrevista que o Vene citou, mas também ele meio que saiu brigado com o técnico, porque o técnico substituiu ele, o Zenit estava ganhando de 3-0 e ele não gostou de ter saído. Então tem muitos elementos aí, eu acredito que seja até para forçar essa saída também,
que o Claudinho vem claramente tendo essa vontade de jogar no Flamengo. É muita paciência, eu acho que o Flamengo é um dos clubes que mais bem negocia no Brasil em relação a esses atletas do exterior. Vale muito a pena, o Claudinho é um grande jogador e agora é amolecer o coração dos russos, que não é difícil, que não é fácil. Né? Só uma informação, assim, que passou batido, o Tite vem conversando com o Claudinho também. Só essa informação, né? É, que eu acabei... O Tite convocou o Claudinho, né? É verdade. O Tite é fã do Claudinho. É verdade. O Tite gosta muito do Claudinho. Olha aqui, cadê o sorriso dele? Tá, então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo. E o Flamengo aguarda uruguaios na quarta e já tenta ter força máxima na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, mas para o Flamengo vai ser a 17ª partida, porque adiaram a partida do meio de semana contra o Internacional. E o Flamengo aguarda aí o Dela Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela nesta quarta-feira, dia 17, para saber se terá a força máxima na próxima rodada, no caso, na próxima partida do Flamengo, contra o Criciúma, no sábado, às 8 horas da noite, no Mané Garrincha, em Brasília. A comissão planeja testes físicos e avaliações para entender as condições do quarteto uruguaio. Eu vou ser sincero para vocês, tá? A questão do Vinha aí preocupa. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho uma palhaçada as seleções tirarem os jogadores dos seus clubes que pagam, que compraram o direito de ter o jogador, compraram o jogador para atuar como um funcionário e vai para a seleção e se machuca. Isso, para mim, é um absurdo. Eu não entra na minha cabeça. E outra, o campeonato não para, o campeonato segue. Aí o cara vai, estoura lá, né, desgasta. A Arrascaeta nos últimos anos sofreu com parte física. Aí vai para a seleção, desgasta, fica um mês lá jogando normal, em vez de estar jogando pelo clube, e volta, né, com desgaste, tendo que ser reavaliado, o Flamengo tendo que se reestruturar por conta de seleção. Eu, sinceramente, eu acho isso um absurdo. Outra, além de não ter parado, né, já acho um absurdo. Quando para, o que eles fazem? Parou. A seleção jogou hoje, amanhã já tem rodada. Como é que dá tempo do cara se recuperar? Principalmente o Flamengo, que tem jogadores que atuam, que são titulares em seleções. Pulgar é titular, o Dela Cruz é titular, muitas vezes o próprio Vinha é titular. Então isso aí para mim é um absurdo, não encaixa. Bom, o Richard Rios, seleção colombiana, atleta do Palmeiras, chama a atenção de clubes europeus. Após Copa América, o Flamengo pode lucrar com o jogador. E pensar que ele veio para o Flamengo novo, né? O Flamengo dispensou. É um absurdo. Tá aqui, ó. Com o nome do jogador em alta no mercado, Palmeiras sinalizou que aceita só vender pelo valor da multa rescisória, 20 milhões de euros, 116 milhões de reais. Vale lembrar que o Clube Paulista é detentor de 70% dos direitos econômicos do volante. Tem contrato até 31 de dezembro de 2026. Além disso, o Guarani possui 14%. O próprio atleta 10%. Por fim, o clube formador é o Flamengo, 6%. Informação aí do GE, o Flamengo pode lucrar 6% em uma futura negociação do Richard Rios. Pensar que ele poderia estar no Flamengo, né? Brincadeira. Zenit se irrita com a situação ocorrida na negociação de Claudinho com o Flamengo, rapaz. Saiu irritado. Todo mundo, então, né? Porque o Claudinho saiu irritado, a torcida tá um pouco chateada, né? O presidente subiu o tom aí no final de semana. Tá complicado, tá virando uma série já essa negociação com o Claudinho. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, deixa o like, até o próximo vídeo.